Pronto. E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Encontro esse que hoje marca o nosso terceiro critério de qualidade de uso que nós estamos discutindo aqui ao longo das nossas aulas. Já vimos dois deles, os principais, digamos assim: usabilidade, experiência do usuário. Sobre usabilidade, fiz aquele aparato mais geral, sem tanto formalismo, eu diria. Em questão à experiência do usuário, trouxe algumas dicas primordiais que regem essa tão importante área. Outras coisas relacionadas à experiência do usuário, a gente vai falando ao longo de toda a disciplina. Então, eu fiz mais um aparato geral, por isso que eu trouxe aquelas dicas e aquelas boas práticas. Inclusive, as boas práticas, nós falamos sobre isso ontem. E aí, hoje, vamos marcar o início do terceiro critério de qualidade de uso, que é a acessibilidade, um importante critério que deve estar presente aí nas vossas interfaces. Afinal, não aplicar os preceitos da acessibilidade vai fazer com que o seu software, a sua interface, ela seja restrita a um certo grupo de pessoas. E fazer isso, obviamente, não é nada bacana, certo? Então, como eu sempre gosto de falar, vamos fazer aqui um aparato inicial relacionando esse conceito tão importante da acessibilidade e vocês irão entender como ele se aplica aqui nesse universo da interação humano-computador, nesse universo aí das interfaces. E aí, durante a interação, olha só, coisas que nós já estudamos e vocês, acredito, estão bem cientes. Durante a interação do usuário com uma interface, o que que ocorre? Ele emprega a sua habilidade motora para agir sobre os dispositivos de entrada, exatamente o que eu estou fazendo agora. Estou interagindo aqui com o meu mouse e com o meu teclado para refletir determinadas ações nessa interface aqui que eu estou utilizando no momento, certo? Além do mais, eu utilizo os meus sentidos, a minha visão, minha audição, meu tato, porque todos esses sentidos, eles são importantes para que eu consiga entender as respostas da interface e também consiga compreender como as minhas ações estão sendo executadas. Minha capacidade de percepção para poder perceber tudo isso e a minha capacidade cognitiva de interpretação e raciocínio, porque afinal, em relação ao aspecto cognitivo, os usuários estão todo instante aprendendo a lidar com as interfaces de interpretação, porque isso é óbvio, eu preciso interpretar o que está ocorrendo e raciocínio para poder compreender se tudo tá fluindo da maneira que eu esperava, certo? Só que aí entra o questionamento, diante de tudo isso, afinal, que eu acabei de falar é o que era o que estava sendo pautado, digamos assim, da forma normal, é que a gente vai expandir esse nosso leque de opções, essa nossa compreensão em relação às interfaces. E aí já entra o questionamento, se a interface impor algum tipo de barreira, o que ocorre com um processo de interação? De forma geral, nós temos que ele vai ser prejudicado. Se temos algum tipo de barreira impondo que um determinado grupo de usuários não tenha a comodidade ou a capacidade de utilizar a nossa interface, então nós estamos restringindo o nosso sistema. E aí, restringir o nosso sistema não é nada legal. Então, esse é o principal prejuízo que ocorre em torno de tudo isso, certo? E aí, eita, tá descarregando. E aí a acessibilidade, ela busca flexibilidade no acesso à informação e à interação, certo? Deixa eu só conectar aqui a tomada do carregador na tomada. Pronto. E aí, vamos lá. A acessibilidade, ela busca a flexibilidade no acesso à informação e à interação. Olha só que bacana. Esse importante preceito, esse importante critério de qualidade de uso busca flexibilizar, tornar mais prático, mais inclusivo esse acesso às informações e às interações, no sentido de que usuários com diferentes necessidades possam acessar e utilizar o nosso sistema. E aí, óbvio que quando a interface ela se caracteriza como acessível, então ali não podem, desculpe, existir barreiras para interação e para acesso à informação. Senão, você está indo de forma contrária
a esses preceitos aí da acessibilidade. Você não está satisfazendo esse importante critério de qualidade de uso, certo? Deixa eu só deixar aqui meu celular desse lado, porque estava meio ruim de ver o chat. Beleza. Então, a acessibilidade, ela atribui igual importância a pessoas com ou sem limitações na capacidade de movimento, de cognição e de aprendizado. Então, veja que a gente tenta, de fato, incluir todos esses grupos que há muito tempo são excluídos, certo? Cuidar da acessibilidade significa permitir que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizar o sistema para usufruir do apoio computacional oferecido. E aí, para entender isso, temos dois pontos chaves. Olha só, o sistema não deve ser desenvolvido para atender uma classe especial de usuários, ou seja, vocês não devem, de forma alguma, desenvolver algo só visando determinado público em específico. Não façam nada disso, senão vocês aí estarão ferindo os preceitos da acessibilidade. A intenção por trás de tudo isso é que o nosso software, nossa interface, ela inclua pessoas com limitações nesse grupo de usuários-alvo. Então, a ideia é que você expanda o seu software no sentido de que ele consiga abranger o maior número possível aí de pessoas. Essa é a nossa meta. E aí, discutir acessibilidade sempre foi algo muito intrigante. Por quê? Dentre as centenas de projetos de software, somente uma minoria leva o conceito de acessibilidade a sério. Olha só, para vocês verem como isso é tão grave. Pensem nos vossos projetos de software até o momento. Em qual desses projetos vocês implementaram algum recurso de acessibilidade? Um aumento aí da fonte, ou a mudança de cores para quem possui daltonismo, ou algum outro recurso que se torne acessível a essas pessoas que já são bastante excluídas da nossa sociedade. É bem difícil, acho que se alguém tiver implementado, vou ficar bem surpreso, mas eu já espero aí que vocês já estejam respondendo aí que não, porque isso reflete essa pouca preocupação que, infelizmente, esse critério de qualidade de uso ainda possui. E isso também se expande aí no mercado de desenvolvimento de software diante da seguinte justificativa: os 1001 problemas que surgem durante o projeto fazem a acessibilidade ser um item de baixa prioridade. Então, os projetinhos aí da vida real irão surgir 1 milhão de problemas. Isso é algo normal. Isso é algo normal. É tanto que até no planejamento, você já planeja encontrar problemas mais à frente e já tem algumas técnicas, algumas formas de lidar com eles. E aí, diante de todo esse caos que você já está meio que preparado, a acessibilidade ela acaba sendo um item de baixa prioridade, porque o que é mais importante? Você entregar o software funcionando sem esses recursos de acessibilidade e fazer tudo isso dentro do prazo, ou você entregar o software com esses recursos de acessibilidade implementados, só que aí você vai ter que deixar alguns problemas que foram encontrados de lado, e aí talvez tenha um acréscimo na entrega do produto, certo? É óbvio que a primeira opção é a mais escolhida, isso também justifica a baixa adesão a esse critério de qualidade. E no final, o que ocorre? O que ocorre? Quando o produto, enfim, já está feito, os desenvolvedores, toda a equipe, no todo, tanto os UX/UI áreas, analistas de requisitos, analistas de sistemas, devs, gerentes de projetos, enfim, todo mundo fica com a sensação que poderia se dedicar mais a isso, mais a acessibilidade, mas tinha outras prioridades no momento. Eu poderia ter implementado um recurso de aumento de fontes, mas eu estava tão ocupado resolvendo esses bugs que apareceram que acabei deixando isso de lado. Eu poderia ter pensado em cores que não trouxessem prejuízos para pessoas que têm daltonismo, mas eu estava tão preocupado em proporcionar a melhor experiência para o usuário na micro interação aqui principal do meu software que eu acabei deixando isso de lado. Então vejam só que esse é um pensamento que já é bastante enraizado nas pessoas e no próprio mercado aí de desenvolvimento de software,
certo? E aí o que eu tinha questionado para vocês, em qual dos seus projetos você priorizou a acessibilidade. Se alguém já tiver feito isso, quiser se manifestar aí no chat, vou ficar bastante feliz em ouvir e em ver em ver você contar esse seu relato, mas eu já espero que a grande maioria, que a grande parte aqui, ou vocês todos, não tenham feito isso, porque já justifica o que eu estou aqui falando, certo? Só que aí, felizmente, as coisas estão mudando. Esse era um cenário que eu estava discutindo, que há pouco tempo atrás ainda se caracterizava. A partir de hoje, vocês agora passarão a priorizar esse critério de qualidade. Afinal, eu estou aqui falando sobre ele, estou expandindo o entendimento desse critério de qualidade para que no futuro vocês vejam relevância e implantem nos vossos projetos. E isso também está ocorrendo massivamente no mercado de desenvolvimento de software. Até porque, vocês verão mais à frente, não é algo que somente traz essa paz de espírito, mas também é algo muito importante aí no mundo dos negócios, para vocês verem como o pensamento capitalista também meio que está disfarçado, meio que está em pele, é meio que é um lobo em pele de cordeiro, porque você pensa que está fazendo bem, somente o bem, mas há toda uma ganância por trás, há toda uma estratégia aí em volta de tudo isso, certo? Mas isso a gente fala mais à frente, é só um pequeno spoiler. E aí faz parte desse papel de incluir esse critério de qualidade de uso, de incluir a acessibilidade, faz parte do seu papel, certo? Você, futuro ex/UI designer, deve projetar experiências que sejam fáceis o suficiente para os usuários do sistema interativo. Essa é a sua meta. Se você quer proporcionar a melhor experiência, a experiência mais fácil, mais prática, mais usual, mais única, icônica, a mais característica possível. Então, você também tem que aplicar esses recursos de acessibilidade, certo? Não é à toa que nós estamos aqui discutindo sobre esse importante critério, certo? Mas, professor, cada pessoa não tem uma experiência diferente ao usar um produto digital? De fato, tem. Como nós tínhamos falado, a forma como eu utilizo o software é diferente da forma como o Bruno utiliza, que é diferente de como a Natália utiliza, que é diferente de como o Jorge, o Vinícius, o Flávio utiliza. Então, cada pessoa é como se fosse um universo diferente. E aí você deve trabalhar de forma a sintetizar tudo isso. E aí, óbvio que para a aplicação da acessibilidade, nós temos diversas técnicas que buscam abranger todas essas diferenças e proporcionar a melhor experiência possível, certo? Então, toda e qualquer experiência do usuário, como a gente já tem falado ao longo das nossas aulas, ela é subjetiva, cada um tem a sua própria forma de interagir com um determinado software, e aí a experiência do usuário, a minha experiência utilizando o software, vai ser a soma do produto em si, ou seja, aquilo que foi desenhado, a sua interface, algo que foi planejado por você, com toda a bagagem que eu, como usuário, carrego enquanto indivíduo. Então, vejam só que a experiência do usuário é a soma desses dois pontos. Aquilo que o ex/UI designer desenhou, certo, em questão da interação com toda a minha experiência, com todo o conhecimento que eu tenho para manusear as nossas interfaces, beleza? E aí vocês já devem ter visto isso até aqui, verão ainda mais ao longo das nossas aulas, beleza? E aí, o que que essa bagagem inclui? Já que ela também faz parte aí da experiência do usuário. Ela vai incluir fatores demográficos como idade, sexo e localidade, sociais como acesso à informação, educação, contexto econômico, cognitivos como a alfabetização e a capacidade cognitiva, e biológicos como visão, audição e coordenação motora. Então você já deve ter percebido que essas variáveis aqui são diferentes para cada pessoa. Por exemplo, em relação à idade, eu, por ser mais novo, tenho mais contato com a tecnologia do que minha mãe ou do que meu pai. Então, isso já é um diferencial, já é um fator que demonstra a diferença aí entre as nossas bagagens nesse fator demográfico, certo? Aqui, ó, em relação aos aspectos sociais, pessoas que não têm tanto acesso à informação,
elas vão ter dificuldade em manusear as nossas interfaces, em manusear os nossos softwares, certo? E isso também é uma variável dentro dessa questão. Aqui, em relação aos fatores biológicos, que é onde nós estamos frisando aqui neste momento, temos a visão, a audição e a coordenação motora, que caracterizam certos aspectos que algumas pessoas podem ter prejudicados, e aí caracteriza algum tipo de deficiência, certo? E aí é sobre isso aqui que nós vamos falar ao longo da nossa aula, certo? E aí, como ex-white designer, qual é a primeira coisa que você pensa ao ouvir o termo acessibilidade? Me digam aí, pessoal, quando vocês ouvem esse termo, o que que vem aí na mente de vocês? Claro, acessibilidade dentro dos nossos softwares, dentro aí dos nossos sisteminhas. Então, me digam rapidinho no chat o que que remete a vocês esse termo acessibilidade. Hum, pronto, vocês aí estão sendo gerais. Mas se eu pedisse, pessoal, pronto, ó, se eu pedisse, pessoal, implementem um recurso de acessibilidade, o que que vocês pensariam? Porque vocês ainda estão sendo gerais. Se eu pedisse para vocês implementarem um recurso de acessibilidade. Permitir que você tenha algo escrito ali, que permitir que isso seja lido pelo aquele microfonezinho. Pronto, muito bem. A questão das libras também. Aí o leitor de tela, certo? Que foi aí que tu ressaltou. Isso, E leitura de tela. isso, leitor de tela. E aí nós temos outros tantos recursos, certo? Beleza? Então, ó, para a maioria das pessoas, o que a maioria das pessoas pensam, quando a gente ouve esse termo acessibilidade e já remete os nossos softwares, o que que nós temos? O que a maioria das pessoas pensam, na verdade? Desenhar uma interface para usuários com visão debilitada. E aí, o que que entra? Aquele recurso de aumento das fontes, que é muito presente em diversos softwares, inclusive até o CKA implementa isso, pelo menos um ponto positivo dentro daquele tão caótico sistema. E aí, claro que essa deficiência visual ela está contida dentro desse leque de recursos da acessibilidade, mas é apenas uma de suas vertentes. Nós temos vários recursos, e aí, como eu perguntei para vocês, vocês falaram vários. Temos aí os leitores de tela, temos aí o leitor de Libras, que fica um bonequinho traduzindo o que está ali escrito na tela. Inclusive, eu até falo sobre isso aqui na nossa aula. Aí, o recurso de contraste, certo? Também é algo bem interessante, que também se caracteriza como recurso de acessibilidade e outros tantos. Então, vocês já conhecem vários desses recursos, e se vocês conhecem esses recursos, já evidencia o que eu tinha falado agora há pouco, que felizmente a preocupação com a acessibilidade se tornou maior. Os próprios projetos de software já incluem esse critério de qualidade de uso dentro aí do seu planejamento, que antigamente não ocorria. Hoje em dia já ocorre, e aí vocês verão toda a motivação por trás disso. Aqui o Flávio, a função que troca as cores do sistema, caso elas sejam cores ruins, perfeito, isso também é algo, que é o caso do Facebook. Ah, que massa, não sabia que o Mark Zuckerberg era daltônico. Interessante, viu? Aí uma curiosidade, eu não sabia, Emanuel. Então, quando nós pensamos, então pensar, na verdade, em acessibilidade, visando apenas um contexto, leva ao desprezo de uma grande parcela de usuários. Olha só, se a gente pegar aí esse recurso que o Flávio falou, se a gente só for implementar isso dentro do nosso software, ele vai ser acessível? Vai ser acessível em partes, porque você não está abrangendo o todo, você está abrangendo uma parcela desse todo, certo? A gente considerar as pessoas aí que têm algum tipo de necessidade especial, se você só implementa um recurso, então você só está abrangendo uma pequena parcela. Isso é bom, mas não é satisfatório, ainda não é o suficiente. O legal é que você implemente vários desses recursos, porque tudo isso é possível dentro aí do seu sisteminha. E aí, professor, nossa, implementar tudo isso dentro de um projeto não seria algo custoso?
Não tanto, porque hoje em dia nós temos vários softwares que já fazem isso por vocês. Temos aí, se eu não estou enganado, acho que é o Velibras o nome, eu falo mais à frente, agora me deu um branco, mas acho que é o Velibras, que ele já é meio que uma API que você já conecta aí no seu software. E aí, perfeito, você já está implementando um leitor de Libras dentro aí do seu software, e isso vai permitir que pessoas que necessitam desse leitor de Libras possam utilizar, certo? Aí o aumento de fontes é algo totalmente fácil de se fazer. Você vai ter lá só um botãozinho com a função, e aí quando a pessoa clica, você aumenta a fonte da tela atual. Então, isso é tanto que é o mais simples. Na verdade, por ser tão simples, é o mais comum aí de se encontrar. Aí a questão de pessoas que sofrem de daltonismo, aí você já vai ter que fazer um estudo por trás. Eu mostro até uma ferramenta adequada para isso aqui na nossa aula, para você escolher as cores adequadas, mas também poderia ter na tela o botãozinho para fazer essa versão das cores. Enfim, existem várias estratégias por trás. O que eu quero priorizar é que vocês não implementem somente uma delas e achem que implementando somente uma dessas ferramentas aí de acessibilidade vai garantir que o seu software ele seja totalmente acessível. Isso aí está fora de cogitação. O ideal é que você coloque o máximo possível que você alcance a maior parcela de pessoas, certo? O Manuel falou o seguinte: professor, uma função para ler os textos presentes na tela também, no caso, para as pessoas que não sabem ler. Perfeito, perfeito. Inclusive, os nossos sistemas operacionais, eles meio que já possuem esses leitores de tela embutidos, certo? Eu falo sobre isso aqui no decorrer da nossa aula, e aí vocês verão que legal, é algo que já está presente no nosso sistema operacional. Para quem está aí no notebook, se quiser dar uma olhada, você vai lá no botãozinho iniciado, Windows, aí você acho que procura por acessibilidade, algo assim do tipo, e aí vai surgir uma pastinha com todos esses recursos, e aí vocês verão que nós temos um monte, e aí eu falo aqui sobre eles no decorrer da nossa aula, certo? Então, além do mais, quando você não implementa esses recursos de acessibilidade, você está negligenciando o significado básico desse termo, que é proporcionar experiências que sejam acessíveis aí em qualquer contexto, certo? Então, estamos cada vez mais conectados às novas tecnologias. A gente tem falado sobre isso ao longo de todas as nossas aulas, no impacto que as tecnologias têm na nossa vida. Hoje em dia, a gente não vive sem tecnologia, certo? Se não fosse a tecnologia, eu nem tinha a possibilidade de estar aqui no conforto da minha casa, ministrando essa aula para vocês que estão agora também no conforto das vossas casas. Isso nem seria possível. E aí, se não existisse a tecnologia, meu Deus, nós meio que estaríamos numa era praticamente negra da humanidade, uma era escura em que isso evidenciaria que a gente não teria todo esse conforto, toda essa comodidade que a tecnologia ela nos proporciona, certo? E aí, como profissionais da área da tecnologia, nós somos responsáveis por garantir que qualquer usuário tenha acesso ao conteúdo e às funcionalidades que estamos criando. Afinal, não estamos cada vez mais conectados com a tecnologia, então isso evidencia que todas as pessoas têm contato com a tecnologia, seja em maior grau, como é o nosso caso, afinal, somos entusiastas aí da área da tecnologia, ou em menor grau, como é o caso dos nossos pais, tios, avós, que, querendo ou não, têm algum tipo de contato com a tecnologia, mas não tão forte quanto o nosso, certo? E a experiência de uso para todas essas pessoas, para nós, nossos pais, nossos tios, avós, as pessoas com um tipo de necessidade especial, ele deve ser simples e eficaz em qualquer contexto, dispositivo, configuração e para qualquer pessoa. E é justamente nesse último ponto aqui, para qualquer pessoa, que a gente vai direcionar os nossos esforços, certo? Então, tendo feito todo esse aparato inicial sobre acessibilidade, tendo acendido essa faísca aí na mente de vocês, vamos nos aprofundar sobre a questão do porquê a acessibilidade é importante. Vocês já têm meio que fixo aí na mente
e implementar esses recursos de acessibilidade importante. É tanto que eu nem precisei perguntar para vocês, pessoal, vocês acham que é importante implementar acessibilidade ou não? Se eu tivesse perguntado isso, todo mundo aqui entraria em um consenso que sim. Então, vamos entender o porquê que implementar acessibilidade é tão importante dentro aí dos nossos softwares, certo? Então, a acessibilidade é importante porque, olha só, temos 4 pontos chaves que regem tudo isso. O que está na internet é para todos, certo? Então, o próprio molde aí da internet, a forma como ela surgiu, já faz garantir, já busca, na verdade, garantir que tudo que está ali na World Wide Web tem que ser acessado por todos, sem nenhum tipo de restrição, certo? Então, isso já demonstra que a acessibilidade é importante por esse motivo. Segundo ponto, desculpa que está levantando o dedo do meio. Ele é importante porque é lei, certo? É lei, você deve satisfazer esses recursos de acessibilidade, atender esses preceitos de acessibilidade, desculpe, dentro do seu software, porque é algo que está previsto em lei. E aí, se você não atende a isso, você está sendo contrário a todo um regimento que existe por trás e está sujeito aí às sanções previstas em lei, certo? Então, isso também evidencia por que é importante. Terceiro ponto, alcançar mais pessoas é estratégico para as empresas. E é nesse terceiro ponto que eu vou expandir aí o leque de vocês. E aí vocês verão que a acessibilidade não é só, ela não é importante só porque é algo bonitinho de se fazer, ou porque você quer abranger um maior número de pessoas. Não, também é algo estratégico, certo? Isso é algo importante de se frisar e é até o que demonstra a preocupação atual das empresas aí de desenvolvimento de software com esse importante critério de qualidade de uso. Beleza? Último ponto é porque é importante, certo? Por que acessibilidade é importante? Porque é importante. E vocês vão entender por que, que eu estou fazendo essa afirmação aí tão óbvia, certo? Então, sobre esse primeiro ponto, porque o que está na internet é para todos, olha só, ter um produto ou serviço na web significa que todas as pessoas que usam web poderão compreender, entender, navegar, interagir com ele. Se você tem algo aí na internet, então isso tem que estar acessível a todas as pessoas, certo? É o próprio poder aí da web, certo? Que está pautado na universalidade. O World Wide Web visa meio que conectar, globalizar todas essas informações, certo? Então, atender a acessibilidade garante que você está aí, que você está atendendo a esse importante preceito aí da internet, que é trazer a universalidade das informações, garantir que o que está ali disposto na internet vai estar também disposto, acessível a todo mundo, certo? E aí a web ela é projetada para todas as pessoas, independentemente de hardware, software, língua, cultura, localização, capacidade física ou mental. Não há restrições, não há restrição alguma, certo? Esse é o poder aí da internet, proporcionar essa universalidade, certo? E aí o impacto da deficiência ele é radicalmente alterado na web, gente. Olha só que legal. Por quê? A web ela remove barreiras à comunicação e interação que muitas pessoas enfrentam no mundo físico. Olha só que coisa magnífica. Olha só que coisa magnífica. A própria internet permitiu que pessoas que no mundo físico, aqui no nosso mundo real, que essas pessoas que enfrentam dificuldades aqui, elas pudessem contornar essas dificuldades aí nesse mundo virtual e conseguir se conectar, se comunicar melhor com as outras pessoas. E aí, a internet já proporcionou isso. Só que esses recursos de acessibilidade vieram para trazer mais comodidade, certo? E aí, quando o seu software ele possui um mau design, ele vai impor barreiras a certos grupos de pessoas. Então, meio que já vai impedir que essas pessoas que já enfrentam muitas dificuldades no mundo físico, vai impedir que elas consigam contornar essas dificuldades no mundo real. Vocês querem proporcionar isso? Não, óbvio que não, certo? Não é nada legal,
Beleza? Então, sobre esse primeiro ponto, era isso. Sobre o segundo, porque a lei, olha só, vamos entender aqui a motivação para isso. Existe um decreto de número 6.949 de 2009, que oficializa a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, dentro desse decreto, no seu artigo 2º, é mencionado o desenho universal. Por desenho universal, o que, que nós temos aqui como entendimento? Que ele significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, certo? Então, esse desenho universal busca alcançar todas as pessoas. O próprio termo já deixa evidente o seu significado. Desenho universal, algo que vai ser desenhado de forma a proporcionar a universalidade aí de acesso. E aí o governo federal do Brasil também lista uma série de normas a serem seguidas para a satisfação da acessibilidade em recursos digitais. Então, olha só, temos esse decreto aí de 2009 que traz esse termo tão importante do desenho universal e temos aqui na nossa esfera federal, do nosso governo, uma lista de normas a serem seguidas que caracterizam esses recursos que devem ser implementados, esses recursos e acessibilidade que devem ser implementados em nossos produtos digitais. Beleza? Então, sobre isso era o que eu queria falar. Nós temos todo esse regimento, essas coisas vou falando ao longo dessa nossa aula, certo? Terceiro ponto, porque é estratégico para as empresas. Olha só, o que eu quero agora aí expandir a mente de vocês. Um produto digital desenvolvido com pauta na necessidade de se chegar até os usuários, não é verdade? Vocês desenvolvem algo, planejam algo com o intuito de que isso que vocês planejaram seja alcançado, chegue aí até os usuários finais, não é verdade? Sim, é verdade. E aí, esse produto carrega a mensagem, o serviço e o conteúdo da marca por trás dele, certo? Vocês também verão muito isso no mercado de desenvolvimento de software, que o que vocês desenvolvem carrega muito a marca do produto, certo? Na empresa que eu trabalhava, o produto que era desenvolvido carregava massivamente a sua marca, certo? Eles tinham a marca, uma característica a ser defendida assim com unhas e dentes. E isso é muito presente aí no mercado, porque é o que caracteriza o seu produto, é o que o diferencia dos seus concorrentes, certo? É só vocês pensarem aí nas marcas famosas e vocês verão que elas carregam muito a sua mensagem, o seu serviço, o seu conteúdo. Coca-Cola, Nike, Amazon, Netshoes, Magazine Luiza, enfim, cada um deles tem as suas próprias características, a sua própria marca, e isso é defendido aí massivamente, certo? E aí garantir a acessibilidade dentro desses preceitos é garantir que será transmitido o que essa marca deseja. Afinal, ela não quer que o seu produto, não quer que o seu produto carregue essa sua tão forte marca, essa sua forte imagem. Sim, então garantir esses recursos de acessibilidade vai garantir que essa mensagem seja transmitida a uma parcela ainda maior do público, que mais pessoas alcancem esse produto, que mais pessoas o conheçam e que mais pessoas se interessem por ele, certo? Então, vocês aí já conseguem perceber toda a jogada por trás. E aí, não são projetados produtos acessíveis porque essas empresas são boazinhas, mas porque elas projetam, porque são espertas, elas querem alcançar essa maior parcela do público. Porque se, olha só, é algo lógico, é algo lógico. Se uma loja virtual, vamos pegar aqui a Magazine Luiza, ela não implementar recursos de acessibilidade, então ela está fazendo com que a sua marca, com que a sua loja, com que o seu produto digital, ele seja acessado somente por pessoas que não serão prejudicadas pela ausência desses recursos de acessibilidade. E aí pensar nisso nos mostra que, pegando toda a nossa população, eles estão atingindo um nicho muito específico, das pessoas que não necessitam desses recursos de acessibilidade.
Quando esses recursos de acessibilidade são, enfim, implementados, então você aumenta esse nicho, você alcança uma parcela ainda maior desse público. Vejam só a jogada por trás, isso é algo muito estratégico. Então, implementar esses recursos de acessibilidade não é algo feito somente porque as empresas são boazinhas, mas também porque elas são estratégicas, porque elas são espertas, sabem que isso é importante para o seu produto. Então, não garantir acessibilidade é não alcançar muita gente mesmo, muita gente mesmo, certo? Afinal, aqui no mundo virtual, todas as dificuldades que essas pessoas encontram no mundo físico são, enfim, contornadas. Então, elas podem aí contornar todos esses problemas, certo? Por fim, último ponto, por que importa? Porque acessibilidade é importante? Porque importa. Garantir acessibilidade é responsabilidade do governo, das empresas, das instituições e também sua, certo? É algo muito importante que você atenda. Como ex-Barwise Design, você tem um poder e uma grande responsabilidade em suas mãos. Grandes mudanças acontecem a partir das pequenas decisões que tomamos, inclusive do design, e aí não é sobre o mundo do design, mas sim sobre o design do mundo. Lembram lá o que nós falamos das nossas primeiras aulas, em que eu falei sobre uma abordagem que era muito comum até pouco tempo, de você desenhar, projetar algo de dentro para fora, no sentido de que o seu software ele já era planejado, já era tudo ali estruturado, e o mundo ao redor, as pessoas tinham que se adequar a ele. Falamos sobre isso, apontamos as dificuldades e os prejuízos por trás dessa abordagem, e aí eu mostrei a solução e o que é implementado hoje em dia, que consiste em pegar todo esse mundo externo, todos esses fatores externos e implementar dentro do seu software. E é exatamente isso aqui que eu quis falar. Não é sobre o mundo do design, mas sim sobre o design do mundo. Você vai implementar tudo que é externo ao seu software dentro dele, porque isso vai garantir que ele seja melhor adequado a essas pessoas, que elas possam fazer o melhor uso, enfim, certo? Então, isso demonstra porque a acessibilidade é importante. Afinal, se você está pegando todo esse mundo externo, você está também selecionando essas pessoas que têm dificuldades e você vai buscar contornar essas dificuldades dentro do seu software. Então, acessibilidade é importante porque também importa, certo? Porque você vai implementar tudo que é externo dentro aí do seu software. Beleza? E aí, tendo falado sobre acessibilidade, tendo ressaltado de mediante esses 4 pontos, porque ela é importante, vamos agora falar sobre as vantagens que a acessibilidade proporciona aí para os usuários, certo? Então, a acessibilidade refere-se a diversidade de variáveis maior do que a gente costuma pensar. Olha só, pessoal. Primeiro ponto, quando a gente pensa em acessibilidade, já imaginamos pessoas com necessidades definitivas ou temporárias. Definitivas ou temporárias, olha só esse termo aqui, certo? A gente vai falar sobre isso. Pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas com coordenação motora. Então, quando a gente pensa nesse termo, a gente meio que já tem alusão a esses 3 tipos de público aqui, certo? Em relação às necessidades físicas, olha só, para quem tem alguma limitação visual, auditiva, motora ou cognitiva, a acessibilidade é importante, certo? Isso é nítido. Por quê? Para essas pessoas, a interface, quando você implementa esses recursos de acessibilidade, permite que seja realizado algo que antes elas não poderiam, certo? E essas limitações físicas dos usuários dificultam ou impossibilitam o acesso a sistemas interativos que não possuem esses recursos implementados, certo? E aí, quando não há esses recursos implementados, a interação para essa parcela de pessoas se torna pouco produtiva ou até mesmo impossível devido a dificuldades para interagir com esse sistema através dos dispositivos de entrada. Ou elas também têm dificuldades para perceber e interpretar os resultados omitidos pelos dispositivos de saída, certo? Então vejam aí as dificuldades que essas pessoas enfrentam
quando esses recursos de acessibilidade não são implementados. E aí, dentro dessas limitações físicas, o que nós temos? Temos a deficiência motora, ou seja, o usuário manipula teclado e mouse para interagir com o sistema interativo. É o que a gente faz habitualmente, é o que eu estou fazendo aqui agora, certo? E aí, se a coordenação motora do usuário ela for alterada, seja temporária ou persistentemente, olha só, o que eu quero falar sobre isso? Persistentemente é a pessoa que já nasceu com esse tipo de deficiência. Ela já possui, desde o berço, ela já tem esse tipo de deficiência, algo que ela carrega. Temporária é quando a pessoa está com algum tipo de limitação motora de forma temporária. Ah, sofreu algum tipo de acidente, por exemplo, e aí vai passar alguns meses com a sua coordenação motora afetada. Então, isso caracteriza também uma deficiência motora aí temporária. Então, a gente tem essa diferenciação entre esses dois termos, certo? E aí, seja uma pessoa que tem essa sua coordenação motora afetada, de forma temporária ou de forma persistente, ele pode interagir através de comandos ativados por voz. Olha só, um recurso de acessibilidade que visa contornar essa deficiência motora que a pessoa possui, certo? Se ela não está conseguindo manusear tão bem o mouse, então ela pode interagir com um software através desses comandos ativados por voz. Um dos sistemas que implementa esse recurso é o próprio Google. Olha só, não sei se vocês já perceberam, lá na interface da página inicial do Google, o que nós temos? Temos aqui ó, esse recurso de pesquisar por voz. E esse recurso de pesquisar por voz não surgiu somente para trazer mais comodidade. Ah, eu estou com preguiça de digitar, então vou clicar aqui e vou falar a minha pesquisa e aí ele vai procurar por mim, certo? Essa é uma possibilidade. Mas essa pesquisa por voz surgiu justamente para contornar esses problemas enfrentados por pessoas que possuem, que estão com a sua coordenação motora afetada de certa forma, certo? E aí elas podem fazer essa pesquisa por voz e contornar esse problema que elas possuem, certo? Então vejam só, um sistema aí bastante conhecido que implementa essa questão aí da pesquisa por voz e pode servir como inspiração para vocês, certo? Em relação à deficiência visual, olha só, para usuários com deficiência visual, a interação ela pode ocorrer por intermédio de leitores de tela. E aí, esses leitores de tela, eles vão ler as informações da interface e irão descrevê-las para o usuário. O que eu quero dizer? Aí, no Linux, para quem utiliza, temos aí esses recursos aí de acessibilidade, certo? Nós temos até uma guia que traz tudo isso. E aí, para contornar esses problemas, essas deficiências visuais que algumas pessoas podem ter, o que nós temos aqui na aba de visual? Temos um alto contraste, então veja, ó, quando eu ativei essa opção alto contraste, ele já deixou a minha interface mais escura. Veja aqui que os ícones, ó, eles estão bem mais escuros e isso pode ser algo isso é algo que é útil para alguém que sofre com algum tipo de problema e necessita desse recurso de alto contraste, certo? O recurso aí, ó, de texto grande, vejam aí que ela aumentou agora aqui a fonte, certo? Então, as coisas aí estão maiores. Então, para alguém que tem esse tipo de dificuldade, pode contornar fazendo uso desse recurso. Aí, da questão do leitor de tela, é porque isso é algo que só dá para mostrar executando, mas quando você ativa essa opção, como o próprio termo já deixa evidente, à medida que a pessoa vai interagindo com os elementos que estão ali dispostos na tela, vai sendo feita a leitura desses elementos. Aí, isso é muito útil para uma pessoa que possui alguma deficiência visual aí severa, certo? Porque ela não vai ter, ela não tem capacidade de enxergar, ela pode fazer uso desse leitor de tela para conseguir manusear esse software, certo? Isso é algo bem bacana, porque olha só, eu sigo um rapaz no Twitter, e aí ele tem a sua visão afetada, certo? Ele não enxerga. E ele faz uso desses leitores de tela para poder interagir lá com a interface daquele software, certo? Daquela rede social.
E é muito bacana, pessoal, porque ele digita lá as coisas e ele sempre está militando, conscientizando sobre tudo isso. E é tanto que, olha só, para vocês verem como isso é algo tão importante, nós temos uma tag aí no HTML que meio que faz uma descrição da imagem. Eu não me lembro muito bem qual é, mas que você faz uso. Não é a tag, faz parte de uma tag, no caso. Que você meio que descreve como é essa imagem, certo? E você faz isso aí dentro do código do seu front-end e vai ser algo utilizado aí pelos leitores de tela, é algo bem importante aí para essas pessoas, certo? Pronto. Aí o title, pronto, perfeito. Obrigado, Flávio. Então isso já demonstra a utilidade disso, é algo importante para essas pessoas e os leitores de tela vão fazer uso desses dados. Outra coisa, algumas redes sociais, alguns sites, eles já possuem esse recurso. Eu não estou enganado, acho que é no Twitter, quando você vai postar uma foto, tem lá uma opção para você descrever essa sua foto. Ah, eu estou postando aqui uma foto minha na praia tomando algo de coco. Então, eu posso fazer uma descrição dessa foto para uma pessoa que possui essa deficiência visual severa, poder saber do que se trata aquela foto. E ela vai fazer uso do leitor de tela, e o leitor de tela vai ler exatamente ali o que está escrito. Certo? Beleza? Tem também, quando você vai fazer o desenvolvimento, quando, por exemplo, você vai fazer um cadastro. Aí tem aquela partezinha que tem o nome no canto que você vai preencher, por exemplo, o nome. E tem a informação acima, que é fora da label. Aquela informaçãozinha é justamente para acessibilidade, para conseguir, para a funcionalidade conseguir ler para quem tem problemas visuais, desse tipo assim. Você tem que pensar principalmente nisso, porque quando você não atende esse tipo de requisito, dessa regra, você pode estar burlando a lei da acessibilidade. Isso, exatamente isso. Bem apontado, Dimona. Você, inclusive, se não fizer isso, está sendo contrário àquelas leis e todo o regimento que o governo federal especifica, coisa que você deve seguir. E aí, como eu apontei, se você não está satisfazendo algo que é previsto em lei, então você está sujeito aí a processos, a sanções administrativas, enfim. E isso, óbvio que não é algo bom de ser implementado, não é algo bom dentro dos nossos projetos de software, certo? Então, boa observação, Edmundo. Obrigado. O Emanuel falou, o novo modo escuro do Google realmente também é algo muito bom, porque já busca ser útil para essas pessoas que sofrem com essas cores fortes, certo? Então, esse recurso de alto contraste meio que já visa trazer isso. E também é bom para a gente, né, programadores. Eu, particularmente, odeio essas telas brancas. Para mim, traz um desconforto visual gigantesco. Então, isso demonstra que esse recurso de acessibilidade também pode ser úteis aí para a gente em diferentes contextos, certo? E aí, por fim, olha só, eu ativei aqui essa opção, ó, ativar zoom. E aí ele meio que fica com essa lupinha. E aí, quando a pessoa ela vai interagindo aqui com a tela, ela vai tendo um zoom ainda maior do que ali está disposto, certo? Então, isso é muito bom, porque a pessoa ela pode deixar ativada essa opção ó, de texto grande, que eu mostrei para vocês, que ele não deixou tão grande a tela, mas aí pode ser necessário utilizar esse em conjunto com ativar zoom, e aí ativa ele aqui, e aí você pode mudar esse nível de zoom, temos aqui um aumento, decremento, enfim. Então, isso pode ser muito útil aí para quem necessite fazer uso desse recurso. Eu, inclusive, já conheci uma pessoa que fazia uso massivamente desse recurso. Ela tinha uma deficiência visual, e aí sempre que ela estava utilizando o computador, notebook, enfim, ela sempre estava fazendo uso desse zoom na tela, certo? Então, isso aqui era algo bastante útil para ela e que já vem implementado no próprio sistema operacional, que eu estou só mostrando do Linux, mas no Windows também tem isso. Certo? Aqui, ó, em relação ao teclado, outros recursos aí de acessibilidade que já vêm implementados aí de forma
nativa dentro dos nossos sistemas operacionais. Então, temos aqui o teclado, a pessoa pode utilizar o teclado virtual, certo? Você que eu trago um print, mas quando você ativa aqui o teclado virtual, aparece uma janelinha que simula esse teclado, e aí a pessoa ela pode utilizar esse teclado virtual e isso ser muito útil aí para ela, certo? Isso também se caracteriza como um recurso de acessibilidade. Outro recurso aqui em relação ao mouse, algo que o Linux implementa, você pode controlar o mouse aí utilizando o teclado, então você habilita essa opção, você tem a possibilidade de controlar o mouse utilizando o teclado, algo bem bacana e que pode ser útil para uma parcela específica de pessoas. Certo? Beleza? Outro recurso de acessibilidade que eu tinha falado, olha aqui lá no Cigar, ele está aqui pequenininho, não sei se vocês já tinham percebido, mas ele está aqui ó, no canto superior direito, temos o nosso recurso aí de aumento de fonte, que é, como eu falei, algo muito fácil de se implementar nos nossos softwares. Você só vai ter uma funçãozinha que vai modificar aí a fonte e aí vai aumentar o tamanho dela, certo? Então você não tem muitas mudanças severas aí na sua interface, você só está aumentando as fontes. Claro que as coisas, quando você vai aumentando, elas podem ficar um pouquinho bagunçadas, enfim, mas mesmo assim, implementar isso é algo útil para uma parcela específica de pessoas. Então, aí um ponto positivo dentro de todas as críticas que eu faço aí para o Cigarra, certo? Outro recurso, olha só, de acessibilidade, o leitor de Libras, que se eu não estou enganado, foi até o Flávio que falou quando eu fiz uma pergunta mais cedo, que é o VLibras. E é o VLibras vocês podem utilizar dentro aí dos vossos softwares, certo? Ele está, inclusive, presente nos sites aí da esfera governamental. Aqui eu estava acessando o site do INSS, e aí eu vi que tinha esse recurso, ele aparecia lá na tela como uma opçãozinha, e aí, clicando nessa opção, então, aparecia esse bonequinho, aí ele ficava fazendo aí a leitura em Libras do ponto onde eu estava passando meu mouse, certo? Então, passava aqui em cadastrar ceia, e aí ele fazia a leitura em Libras dessa informação, certo? Desse texto. Vim aqui para se inscrever no INSS, e aí ele fazia isso é algo muito bacana, muito útil aí para quem precisa desse recurso, certo? E é algo que pode servir como inspiração para vocês. E aí nós temos várias APIs, inclusive, eu acho que a própria VLibras que você pode implementar em qualquer software, se não for a VLibras, é outra que é bastante conhecida, certo? Beleza? Outro bom exemplo de adequação às limitações físicas e cognitivas do usuário são os próprios dispositivos GPS, certo? É bem interessante falar sobre isso, porque esses recursos de acessibilidade, eles também são úteis para as pessoas que não possuem deficiência, certo? Porque, olha só, um exemplo disso é o próprio dispositivo de GPS, em que o propósito dele é guiar o motorista em trânsito utilizando mapas digitais, não é verdade? Sim. E aí, enquanto o motorista está dirigindo, ele não vai interagir com o sistema e vai possuir dificuldades para ler o que está em tela. Afinal, ele está ocupado direcionando sua atenção para o que está ali fora do seu veículo, para o que está na estrada, e ele não tem como a todo momento ficar verificando o celular dele, interagindo, nada disso. E aí, como se contornar tudo isso? Temos aí o fato de que o sistema ele pode ir se comunicando, certo? Então, o motorista ele informa o destino enquanto ele está parado, o sistema interativo calcula o melhor trajeto e aí durante a viagem ele vai orientando sobre o caminho que deve seguir via respostas sonoras, certo? Vejam só, essas respostas sonoras são recursos de acessibilidade que os nossos softwares podem implementar e esse mesmo recurso pode ser utilizado para contornar dificuldades que os usuários usuários comuns aí podem encontrar, certo? Então, essa limitação aí do uso do sistema GPS, enquanto o motorista está dirigindo, pode ser contornado fazendo uso desse recurso, certo? Dessa leitura do que está ali sendo exposto na tela, certo? E aí o sistema GPS precisou se adequar a essas limitações temporárias, porque, querendo ou não, isso é uma limitação temporária dentro da interação, temporariamente, a pessoa está enfrentando esses problemas enquanto utiliza a interface desse software. Ela não pode ficar interagindo.
Não pode ficar verificando ela a todo instante. Então, para contornar isso, surgiu esse recurso. Então, a acessibilidade nem sempre está relacionada com deficiências persistentes, certo? A gente tem essas deficiências, essas limitações temporárias que podem ser contornadas fazendo uso desses recursos já tão conhecidos, certo? Então, eu trouxe aqui um print para vocês verem como essas coisas se figuram. Então, está aqui o motorista parado nessa primeira interface. Escolhe o seu ponto de partida, o seu ponto de destino. E aí ele vai aqui para essa segunda, certo? Então, eu já coloquei aqui, ó, minha cidade, Encanto. E aí eu queria me locomover lá até o FESA. Então, ele calculou todo o trajeto. Mensurou aqui 25 minutos, eu moro bem pertinho. 15 quilômetros de distância, é muito perto. Ele calculou que todo o trajeto, e aí, enquanto eu vou dirigindo no meu veículo, ele vai me informando o trajeto que eu devo seguir. Então, nesse momento aqui, ele estava falando, ó, siga na direção sudoeste. E aí, quando eu chegasse aqui em uma curva, ele ia falar, sei lá, 50 metros vire à esquerda, continua seguindo em direção sudoeste, por aí vai. Então, eu ia tendo essas respostas sonoras para contornar essa limitação temporária que eu encontrei enquanto eu estou fazendo uso desse software neste momento, certo? Então, isso também demonstra que esses recursos de acessibilidade podem ser muito úteis quando estão implementados aí dentro dos nossos softwares, dentro dos nossos sistemas. Beleza? Outra coisa, ó, para vocês verem várias referências. Temos esses recursos de acessibilidade no Twitter, e aí quando vocês vão lá em configurações, acessam aqui acessibilidade, exibição idiomas, temos aqui vários recursos de acessibilidade que podem ser implementados, certo? Então, olha só. Quando a gente clica aqui, ó, em acessibilidade, temos aqui algumas coisas relacionadas à visão. Então, você pode aumentar o contraste aí das cores, que pode ser algo bastante útil para as pessoas. Você pode reduzir o movimento, certo? Aí as animações, elas meio que ficam mais lentas. E tem outro aqui, ó, que você pode aumentar o tamanho da fonte na própria interface dessa rede social. Pode mudar aqui as cores, ó, pode deixar mais claro, pode deixar claro que era o padrão, ou pode deixar mais escuro, enfim. Também pode mudar as próprias cores aí da interface, e isso pode ser útil em alguns determinados contextos para pessoas que sofrem de daltonismo. Então, isso aqui não foi algo pensado somente na visão estética. Eu quero mudar a cor do meu Twitter, quero deixar aqui laranja, achei bonitinho. Certo, tem esse aspecto estético, mas isso aqui também é algo útil para pessoas com daltonismo, certo? Elas podem, em algum momento, sentir algum tipo de dificuldade com determinadas cores, aí você pode escolher essas cores, e isso pode ser muito útil aí para elas, certo? Então, veja só um exemplo de uma rede social bastante conhecida que já implementa diversos recursos de acessibilidade, ó, em relação à visão, desfoque de movimento, tamanho da fonte, mudança das cores. Então, o que eu quero é que vocês tenham em mente que não basta somente aplicar um recurso de acessibilidade. É interessante que vocês implementem vários, ou o máximo possível, para abranger aí uma parcela maior do público. Certo? E aqui eu só mostro para vocês, ó, quando eu deixei a fonte no tamanho máximo, veja um tamanho aqui que ficou. E aí, mesmo que isso aqui não seja algo útil para a pessoa que necessite desse recurso, ela pode ainda fazer uso dos recursos de acessibilidade que já vem de forma nativa nos sistemas operacionais, que foi o caso ali daquela lupa que a gente discutiu agora há pouco, certo? E aí as ferramentas tecnológicas permitiram que o homem atuasse de diferentes formas no mundo digital. E a interface permite que o ser humano aumente as suas capacidades, certo? Isso é algo bastante importante. E aí nos nossos projetos digitais, a gente encurta distâncias, rompe barreiras de tempo, espaço, idiomas e culturas. E aí isso demonstra que a interface é um tipo de empoderamento. Olha só, pessoal, que bacana, porque é através da interface que a gente rompe de vez todas essas barreiras, retira elas e garante que o máximo possível de pessoas possam fazer uso daquilo, que o preceito aí da universalidade dentro da internet ele seja, enfim, alcançado. Então, isso
é algo bastante bacana. Então, aqui é uma frase de efeito que a interface é um tipo de empoderamento. Isso já reforça ainda mais a importância desses recursos de acessibilidade dentro das nossas interfaces, certo? Então, aqui uma frase, uma reflexão do nosso velho e sábio design de interfaces que diz o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Vejam só que bacana, pessoal. Uma reflexão tão massa aí do nosso mestre Yoda, que reenfatiza a importância aí da acessibilidade. Por quê? A tecnologia torna as coisas possíveis para as pessoas com deficiência. Então, por isso que você implemente esses recursos de acessibilidade da forma adequada, para romper de vez todas essas barreiras e caracterizar a nossa interface como tipo de empoderamento, certo? É importante que vocês tenham isso em mente. Então, quero que no final da aula vocês já saiam com tudo isso dentro aí da mente de vocês, que vocês já tenham um maior apreço em implementar esses recursos de acessibilidade dentro das vossas interfaces. Beleza? Ok? E aí, tendo falado sobre tudo isso, sobre acessibilidade, sobre a sua importância, sobre as vantagens, tendo trago essa reflexão, tendo apontado que interface é um tipo de empoderamento, tendo reenfatizado que, graças à tecnologia, foi possível tornar possível tudo às pessoas com deficiência. Entra agora o questionamento, acho que vocês devem estar se perguntando, certo? Por onde eu começo a implementar tudo isso? Vocês já viram várias referências, vários recursos aí importantes de serem implementados nos vossos softwares, só que ainda permanece esse questionamento. Por onde é que eu posso começar? Então, veja só. Muitos dos aspectos que tornam sistemas interativos acessíveis são implementados com facilidade quando a gente projeta tudo isso desde o início do design. Então, é importante que desde o início aí do seu projeto de software, você já tenha esse pensamento, certo? Porque você tentar implementar recursos de acessibilidade, interfaces que já foram planejadas, acaba sendo algo difícil, acaba sendo algo oneroso. Quando você já pensa em tudo isso desde o começo, então isso torna mais fácil de ser implementado, certo? Então é muito mais fácil incorporar acessibilidade começando do zero do que tentar encaixar no sistema interativo já existente. Por isso que é importante que se pense em acessibilidade desde o comecinho do nosso projeto de software. Pensa só, vamos fazer aqui uma analogia. Pense num trabalho para incorporar rampas ou elevadores maiores em um prédio após este já ter sido construído. Vou sempre fazer essa alusão com coisas aí da área da engenharia civil. Então, já imagine um prédio todo construído, todo estruturado, e aí depois que tudo isso foi feito, alguém deu a ideia, eita, agora, vamos implementar aqui alguns recursos de acessibilidade, algumas rampas, vamos aumentar os elevadores e para poder as pessoas que façam uso de cadeira de rodas, elas possam fazer um uso mais adequado, se sintam mais confortáveis, enfim. Imagina o caos que seria implementar tudo isso quando o prédio já estava construído. É muito mais fácil criar essas rampas, pensar nesses elevadores maiores, desde o começo do projeto, do que depois da sua conclusão, depois que ele já está levantado, certo? Isso aí seria algo bastante difícil de se implementar, talvez, quem não sabe, até impossível, como questão aí dos elevadores maiores. Se você já tem todo o espaço planejado para o elevador, como é que você vai aumentá-lo sem danificar aí a estrutura do prédio, certo? E aí, pensando em tudo isso, já visando fazer com que vocês pensem em recursos de acessibilidade, pensem na acessibilidade, na verdade, desde o começo, existe o Web Content Accessibility Guidelines, que nada mais é do que um documento criado pela World Wide Web Consortium, ou a W3C, aí para quem conhece, que dita regras para que qualquer conteúdo seja acessível. Então, vejam só, nós temos um documento difundido de forma internacional que já lista
esses recursos que devem ser implementados e já fomenta esse pensamento da acessibilidade desde o começo do nosso projeto de software. E aí todos esses recursos, todos esses guidelines são voltados a designers e desenvolvedores, certo? Então isso atinge vocês, futuros UX/UI designers, como também o pessoal que vai criar tudo que for pensado por vocês, certo? Quando tudo isso for seguido corretamente, vai tornar o conteúdo de mais fácil acesso a todos. Isso vai depender da plataforma de acesso. Ok? E aí, alguns desses recursos, na verdade, temos aqui o de perceptível, certo? Algumas das guidelines, desculpe, que são implementadas dentro desse documento, é a questão do perceptível. Então, trazendo assim de forma geral, porque é tudo muito específico, certo? O que é que nós temos nesse documento? Lá na guidelines de perceptível, o que eles falam? Ofereça alternativas de texto para conteúdo que não seja um texto. Isso é algo importante. Você tem outras alternativas aí para algo que não é um texto, como, por exemplo, a questão das imagens, que nós tínhamos falado agora há pouco, certo? Em que a gente tem uma descrição da imagem, a imagem não é um texto, aí você pode meio que transformar essa imagem em um texto colocando uma descrição nela. E aí o Twitter já implementa isso. Temos aí o title, se eu não estou enganado, isso, o title alt, que o Flávio tinha falado, aí dentro aí das tags HTML. E isso já busca atender a esse tão importante guideline desse documento, certo? Outra coisa, ofereça legenda e outras alternativas para conteúdo multimídia. Então, por exemplo, aí um vídeo, você coloca a legenda. Isso é algo bem legal que agora eu vi recentemente nos stories. Não sei se vocês perceberam, mas a grande maioria dos famosos agora estão colocando legendas nos seus stories, como por exemplo aí a Juliette, que acho que todo mundo conhece. Nos stories dela, se vocês notarem, todos os stories mesmo, tudo que ela fala é legendado. E isso é bacana porque é um recurso de acessibilidade, certo? É algo que satisfaz essas guidelines desse documento e permite que pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva não se sintam excluídas a consumir o conteúdo que ela propaga. Certo? Outro ponto, que cria conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas, incluindo tecnologias assistivas sem que percam significado e facilite que os usuários vejam e ouçam esse conteúdo, certo? Então, em relação a esse guideline de perceptível, aí são algumas das diretrizes que ele aponta. Em relação ao operável, olha só. Garanta que todas as funcionalidades estejam acessíveis pelo teclado, e isso já faz alusão àquelas nossas teclas de atalho, certo? Então, se você quer fazer uma funcionalidade principal, então você tem essas teclas de atalho, e isso também é um recurso de acessibilidade que está presente dentro desse documento. Dê tempo suficiente para os usuários lerem e usarem o conteúdo. Então, o que for apresentado ali na tela em questão de informação não deve ser algo que seja apresentado de forma rápida. Respeite as limitações dos vossos usuários, certo? Dê tempo suficiente para que as pessoas elas possam digerir de forma adequada tudo que você está apresentando. Não mostre conteúdo que cause convulsões, isso acaba sendo algo óbvio. Não utilizar cores muito contrastantes, ou então fazer mudanças de cores de forma muito rápida, porque você pode causar aí convulsões nos vossos usuários. Você tem até um episódio aí do Pokémon que ficou bem famoso, se eu não estou enganado, acho que é quando o Porygon aparece, e aí o Porygon é como se fosse meio que um robozinho, digamos assim, e aí tem várias mudanças de cores aí nesse episódio, se eu não estou enganado, acho que é isso. E aí estava causando convulsões aí nas crianças que sofriam de epilepsia, se eu não estou enganado. E isso já demonstra os problemas que podem ser ocasionados por essas mudanças muito bruscas aí de cores, certo? Claro, não sei, acho que muito difícil que alguém faça isso. É como se, por exemplo, olha só, eu estou navegando aqui pelos meus slides e imagine que cada slide desse tem uma cor diferente, certo? Acho bem difícil que alguém fizesse isso, mas fica aí a lição, é algo que também está presente nesse documento que vocês não devem fazer, certo? Flávio, se eu não estou enganado,
é isso. Eu posso até dar uma pesquisada depois, eu mando lá no grupo para vocês verem, certo? Mas se eu não estou enganado, era um episódio do Pokémon que aparecia o Porygon, e aí como ele era um robozinho, aí o poder dele tinha várias cores, e realmente, para quem não sofre de epilepsia, acaba sendo algo incômodo. Para quem sofre, pelo amor de Deus, a pessoa estava tendo convulsões. Eu fui ver esse episódio, fui fazer o teste, e de fato ele me causou incômodo. Porque são muitas mudanças bruscas de cores em um intervalo muito curto de tempo. Então, isso também é algo que pode trazer algum tipo de problema dentro das vossas interfaces. Só que, claro, é bem difícil que vocês façam essas mudanças muito bruscas de cores, mas fica aí a reflexão, certo? Outro ponto, ajude os usuários a navegar e encontrarem conteúdo. Então, sempre dê dicas aí sobre o seu software, sempre apresente as informações. A gente fala mais sobre isso, sobre esse último ponto em relação à comunicabilidade, porque isso também é algo importante, você saber se comunicar com o usuário e ir guiando ele ao longo de toda a interação do seu software. Certo? Outro ponto aí, outra guideline desse documento, inteligível. Então, faça com que o texto seja legível e inteligível. A gente aborda mais sobre isso no último critério de qualidade de uso, que é a comunicabilidade. Faça o conteúdo aparecer e operar de forma previsível, certo? Então, torne as coisas previsíveis aí para o usuário. Isso é algo que a gente também já vem discutindo e que, querendo ou não, também se caracteriza como um dos recursos de acessibilidade e ajuda os usuários a evitarem e corrigirem erros. Beleza? Deixa eu só ver o que a Edmana falou. Ó, os neurônios tentam captar a percepção das cores e acabam se chocando. No caso das pessoas com epilepsia. Pronto, perfeito. A Edmana já deu um viés mais científico do porquê essas mudanças tão bruscas de cores em um intervalo muito curto de tempo é algo perigoso. Certo? Então fica a reflexão de algo para vocês não implementarem nas vossas interfaces. Por fim, robusto, maximize a compatibilidade com ferramentas existentes e futuras, que é justamente o que a gente veio discutindo aí ao longo dessa nossa aula, certo? Apresentei várias ferramentas, várias referências, coisas que vocês podem implementar aí nas vossas interfaces, beleza? E aí, por fim, para finalizar essa nossa aula, vocês também podem estar se perguntando, certo? Implementei tudo isso, já entendi por onde começar, já tenho essa referência desse documento. Só que agora, como é que eu verifico a acessibilidade? Como é que eu garanto que a minha interface ela é de fato acessível? Bem, nós temos uma série de softwares que podem fazer isso por você, e aí essas ferramentas, esses softwares, adotam o padrão desse documento que nós falamos agora há pouco, WCAG 2.0, certo? E aí é preciso complementar o resultado também dessas ferramentas com avaliações humanas para dar um veredito final sobre a interface. E aí, óbvio que essas avaliações humanas estarão relacionadas aos nossos testes de usabilidade, nossas avaliações de interface, e aí isso é algo que finaliza aqui a nossa disciplina. Mas você tem essas ferramentas que trazem esse resultado de forma geral. Só que só ter esses resultados não é suficiente. Você precisa combinar esses resultados com os resultados aí das avaliações com pessoas para garantir que, de fato, a sua interface é acessível, certo? E aí, dentre essas ferramentas, ó, nós temos a Colorblind Web Page Filter, que ela meio que faz uma visualização para o usuário com daltonismo. Então, você traz a sua interface, até deixei ela aqui aberta, você traz a sua interface e você consegue meio que imaginar como ela é. Então, deixa eu colocar aqui o Google, só para vocês verem, certo? Então, ele mostra aqui a interface normal, ele está só aqui carregando, e aqui a interface para uma pessoa que tem algum grau de daltonismo. E eles mostram diferentes graus aqui. Nós temos a protonatopia, que é a dificuldade de se enxergar o vermelho e o verde, e algumas cores anômalas. Então, está aqui a forma como nós enxergamos, aqui para quem não sofre de daltonismo, e aqui a forma como alguém que sofre de daltonismo enxerga. Então, você consegue, através disso, analisar se
as cores utilizadas na sua interface estão prejudicando a experiência de uso do usuário. Aqui no caso, não, porque veja, o que nós temos aqui de elementos interativos? Temos os nossos botões, aqui o azul continuou se mantendo, aqui esses outros botões eles ficaram com um pouquinho mais cinza, mais forte, mais quente, eu diria. Mas mesmo assim não trouxe prejuízos aí na interação. Mas caso isso trouxesse, então caberia a você pensar em cores que pudessem contornar essa dificuldade. Ou então implementar algum recurso de mudança dessas cores para pessoas com daltonismo, certo? E aí nós temos diferentes graus de daltonismo. Temos aqui a protonatopia. Vamos ver com a deltonatopia, ó. Olha só como fica a interface. Ele já carregava automaticamente, mas eu cliquei aqui no botão de novo. Então, aguardem só um pouquinho, porque demora. Certo? Então, deixa eu só ele carregar aqui. E aí tá aqui a interface do Google e a interface com outro grau de daltonismo. Então, aqui a gente já vê algumas mudanças aí significativas, certo? Vamos ver aqui, ó, tritanopia. E aí, como fica, ó, para uma pessoa que sofre desse grau de daltonismo. Então, mais uma vez, também não trouxe prejuízo, até porque a interface aqui do Google é simples, mas se eu trouxesse uma interface mais complexa, vocês veriam isso de uma maneira mais precisa, eu diria. E é outro tipo aqui, ó, a Grayscale, a acromatopsia. Ai, cliquei nesse botão de novo. Esse botão, inclusive, induz a gente a executar a ação, certo? Olha só, questão aí da experiência do usuário, porque você não imagina que só basta escolher aqui as opções, você já vai automaticamente achando que tem que clicar nesse botão para refletir. Mas não, ele faz essa mudança automaticamente, mas isso acaba sendo algo que prejudica a experiência do usuário, porque eu particularmente estava clicando várias vezes aqui. Então, para a pessoa que realmente não enxerga, ó, então olha só como fica. É uma pessoa que não enxerga as cores, então ela só enxerga aí na escala de cinza, então ela já vê a interface dessa forma. E aí isso também é algo que pode fazer você pensar a respeito. Se para alguém que visualiza a interface dessa forma, ela não se sentiria prejudicada aí na interação do seu software, certo? Beleza? Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Imagina aquelas telas com 5 anúncios, como ficaria complexo. De fato, por isso que é muito importante se pensar a respeito disso com toda uma equipe. E até o que já reenfatiza a necessidade que vocês não irão trabalhar aí de forma alguma sozinhos, certo? Porque pensar em relação a tudo isso é algo que traria muita sobrecarga para uma pessoa só, certo? Ok, então deixa eu só voltar aqui para o slide, a gente já está encerrando. É o carro do cheiro verde aí passando. Então tá aqui uma das ferramentas que vocês podem utilizar, certo? Que é a Colorblind Web Page Filter. Então, quando vocês quiserem visualizar como as vossas interfaces ficam na visão de uma pessoa com diferentes graus de daltonismo, então vocês podem utilizar ela, certo? Temos aqui a Toll, que ela permite verificar a satisfação da sua interface com as guidelines aí do documento que eu citei agora há pouco, do WCAG 2.0. Então, você coloca aqui a URL do seu site e aí ele vai fazer toda uma pesquisa e vai verificar quais desses recursos aí estão sendo atendidos, se você realmente está atendendo aos preceitos aí dessa guideline, certo? Então, você só coloca aqui a URL, coloca em analisar e ele faz toda essa pesquisa, certo? Outro software muito importante, temos aqui ó, o A11Y, ou A1Y, nome meio difícil, que ele permite verificar a conformidade com o contraste de cores. Então, se vocês querem atender a essa parcela de pessoas que sofrem com, na verdade, precisam fazer uso desses recursos de contraste, então vocês podem colocar aqui o link da página, certo? E aí ele já checa o contraste e aí já dá algumas informações bem importantes, bem úteis aí para a sua pesquisa, certo? E além do mais, esse documento, ele
apresenta uma lista oficial de vários testadores, de várias outras ferramentas que vocês podem utilizar. Inclusive, essas ferramentas que eu trouxe estavam presentes aí nesse documento. Eu só busquei trazer 3 mais relevantes, mas para quem tiver curiosidade, para quem precisar utilizar isso no futuro, então aí está o link com a lista oficial de todos esses testadores, todas essas ferramentas que são bem úteis na verificação desses recursos de acessibilidade. Beleza? Ok? Então, era sobre isso que eu queria falar nesta nossa aula. E aí, como conclusões, o que nós vimos? Nós tivemos aí o estudo, na verdade, entendemos que as limitações físicas, mentais e de aprendizado, elas não podem ser desprezadas dentro dos nossos softwares. Vimos que é desejável que o sistema interativo seja acessível a qualquer pessoa e que a acessibilidade depende das características dos usuários que pretendemos atender e dos contextos de uso aprendidos, certo? Vimos também várias ferramentas, vimos as vantagens, vimos alguns pontos que ressaltavam porque a acessibilidade é importante, enfim, a gente discutiu bastante sobre tudo o que envolve esse tão importante critério de qualidade de uso. Vimos também várias referências de coisas que vocês podem implementar nas vossas interfaces que irão garantir a satisfação desse critério de qualidade de uso. Então, a satisfação aí da acessibilidade, certo? Então, aqui estão as referências aí que eu utilizei, certo? Então, aqui eu recomendo bastante esse site para quem quiser se aprofundar nesse universo aí da UX/UI Design. O Brasil.UX Design é muito bom, eles trazem artigos muito, muito interessantes em relação a vários conceitos aí da nossa área. Então, tudo que eu peguei de lá estava presente no livro que eu utilizo, obviamente, e também foram alguns artigos que encontrei nesse site. Inclusive, recomendo muito a leitura dos artigos do Brasil.UX Design para quem quiser seguir carreira nessa área. Certo? Ó, então tá aqui, realmente eu peguei muita coisa, ó, foram 2 páginas aí de referência. Também dê uma olhada lá no que o governo federal lista como recurso de acessibilidade e também vi esse documento tão importante. Certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer para esse nosso encontro, fazer essa reflexão sobre esse tão importante critério de qualidade de uso. Eu espero que vocês saiam dessa aula com com entendimento do porquê atender a acessibilidade é tão importante. Então, Flávio aí disse que gostou demais, que expandiu a mente. Então, fico feliz aí, Flávio, já consegui alcançar esse meu propósito. Certo? E, pessoal, antes que vocês saiam, deixa eu falar sobre o nosso segundo milestone. Eu vou postar lá no SIGA, certo? No nosso segundo milestone, vocês vão fazer uma análise dos 2 critérios de qualidade que nós utilizamos, de 2 critérios de qualidade de uso que nós estudamos até agora. Vão fazer o estudo aí da usabilidade e da experiência do usuário, certo? E aí, para isso, eu sugiro duas interfaces bem legais. A Xbox Game Pass, deixa eu até aumentar aqui, que nada mais é do que um serviço aí de assinatura de jogos, certo? Um passe de jogos. E aí eu quero que vocês analisem essa interface, encontrem os problemas que vocês conseguirem encontrar ou apontem os pontos fortes que garantem uma boa experiência de uso, uma boa usabilidade por trás de toda essa interface. E aí eu quero que vocês analisem tudo isso na visão desktop e também na visão mobile, certo? Em especial na visão mobile, porque tem muitos problemas ali relatados, já fazendo um breve spoiler, certo? Então, vocês vão analisar essa interface, vão entender mais sobre esse sistema interativo. Então, ele aqui tem várias coisas, certo? Para se analisar. Então, para quem gosta aí do universo de jogos, essa é uma sugestão. A segunda é a já conhecida por vocês e também já criticada aqui na nossa disciplina, que é a Amazon. A Amazon é uma loja virtual aí bastante conhecida. Então, vocês aí vão analisar a interface para quem sugerir, para quem quiser, na verdade, essa interface. E aí vocês vão analisar. Eu trago alguns pontos de análise que vocês devem aí verificar
nessa interface e vocês vão fazer um relatório e vão relatar toda a experiência que vocês tiveram, certo? Claro, tudo isso embasado dentro de tudo que foi estudado até agora, certo? Não basta só dizer o que você achou. Quero que você responda a todos esses pontos que estão aqui listados, ó, que estão aqui listados, certo? Quero que vocês respondam a tudo isso pautado, obviamente, no que a gente estudou aqui até o momento na nossa disciplina, certo? Então, todos esses questionamentos estão pautados aí no que a gente estudou em relação à usabilidade e à experiência do usuário. Então, quero que vocês me deem aí essa visão mais técnica de vocês, certo? Beleza? Então, se vocês derem, ó, já deixa até aqui um importante ponto. Respostas sem uma justificativa coerente ou que sejam similares à de outras duplas, aí vão ser severamente punidas. Eu sou bem rigoroso aí nas minhas avaliações, porque eu já substituo provas por esses trabalhinhos que são mais práticos de se fazer. Então, vocês aí vão responder todos esses questionamentos em forma de um relatório, certo? Não quero que vocês façam uma lista e aí vão respondendo pergunta por pergunta, nada disso. Quero que vocês façam o relatório e aí vão discutindo ao longo de todo esse relatório cada um desses pontos. Então, aqui o primeiro, ó, ao seu ponto de vista, qual o nível de aprendizado da interface? Então, você vai dar o seu ponto de vista e vai apontar quais os elementos que fazem que você conclua que o nível de aprendizado da interface é tal. A interface possui elementos que facilitam a recordação? Cite. Você vai citar os elementos, a gente falou também sobre isso ao longo das nossas aulas. A etapa de processo de compra, elas estão bem definidas? A gente também falou sobre isso, certo? Aqui outra coisa, ó. Algum elemento restritivo de cunho lógico ou cultural após esses elementos restritivos encontrados. A gente também falou sobre tudo isso. Então, tudo que aqui está sendo questionado são coisas que foram estudadas aqui ao longo da nossa disciplina. E aí vocês podem fazer isso em dupla, mantenham as vossas duplas, certo? E é isso, certo? Então, escolha um desses dois sistemas, aí o Xbox Game Pass ou a Amazon, e aí façam esse relatório, e aí vão conseguir atender esse nosso segundo milestone. Beleza? Ok? Então tá aqui as duas interfaces, fica a critério de vocês escolherem qual delas vocês querem trabalhar. Certo? Beleza? Pode falar. Acho que foi Vinícius que levantou a mão. Ou não? Pronto, ó. Eu deixo para soltar todas as notas. Vinícius aí tá cobrando nota. Calma aí, Vinícius, a gente não fechou, certo? Aí o que vocês têm até o momento é só a nota do relatório e a nota do outro milestone, certo? Eu estou só terminando de corrigir, eu coloco lá no cigarro. Mas esse aqui é o que vai fechar aí essa nossa notinha, certo? Uma dúvida sobre o relatório de LGPD, a nota vai se dar de forma individual, né, no relatório? Isso, de forma individual. Beleza. Porque vale até um ponto de forma individual, certo? Aqui não, os nossos milestones já são nas duplas, certo? Tá bom, beleza. Pronto, valeu. Pronto, pessoal, então é isso. Vocês aí estão livres e a gente se encontra na próxima semana, certo? Eu espero que tenham gostado da aula, espero que tenha sido esclarecedora. E aí, na próxima segunda, a gente se encontra para falar ainda mais sobre acessibilidade, beleza? Então, valeu aí a todos pela atenção. Vou já subir lá no cigarro esse nosso segundo milestone e já se arquitetem para fazer esse trabalhinho, certo? Então, valeu, pessoal. Obrigado aí pelos elogios. Ainda bem que vocês gostaram da aula. Fico feliz com tudo isso, certo? Então, valeu. E aí, até a próxima semana. Tchau, tchau. Fui.